Dia, turma! Beijão da tia! Hoje nós vamos começar com nossas revisões, tá certo? Tia vai passar as revisões e hoje nós vamos fazer a revisão de língua portuguesa, tá bom? Então, no livro de vocês, a nossa segunda unidade, ele começa na página 30, tá bom? Começa lá com um texto de Renata para Mariana. Vocês lembram que a gente falou sobre esse texto, né? Forma de texto, que é bilhete, sobre carta, né? Só que o assunto, ele começa na página 32, que é falando sobre as letras cursivas, certo? Vocês lembram quais são as letras cursivas? É essa aqui, a letrinha que a gente escreve, né? Isso, nossa letrinha mesmo. E a letrinha bastão ou impressa? É aquela que vem na maioria dos casos em livro, né? Que a maiúscula ela é assim, certo? E a minúscula normalmente é assim, olha. Certo? Né? Letra cursiva e letra bastão ou impressa, né? Bem fácil o assunto. Até porque letra cursiva basta você saber, que é a letrinha que a gente escreve normalmente, certo? Vamos agora para a página 36. Sílabas. Vamos falar agora das sílabas. Então, as sílabas, elas os pedacinhos, né, que formam a palavra, não é isso? Lembra que a tia disse assim, olha, quando vocês forem pronunciar a palavrinha, para saber as sílabas, pronuncia pausadamente, né? E tem outra diquinha que a tia Selma trouxe para vocês do ano passado, que é bater palma, não é isso? Então, no livro de vocês aí tem a palavrinha ursinho. Vamos pronunciar a palavra ursinho pausadamente e bater palma para ver quantas sílabas ela tem. Vamos lá? Assim, olha. Ursinho. Então, quantas vezes batemos palma? 3. Então, ela tem 3 sílabas, não é isso? Então, temos palavrinhas que ela é formada por 1, 2, 3, 4 ou mais sílabas, não é isso? Na página 38 agora, vamos falar das letrinhas F e V. Lembra que a tia falou que o F, o som do F, ele sai pela boca. F, né? E o som do V, ele tem uma vibraçãozinha aqui, ó. Põe a mãozinha aqui, ó. V. Ele sai pela boca também, só que ele tem uma vibração aqui, ó, na parte de baixo da boquinha da gente, certo? Então, tem palavrinhas que se você colocar o F ou o V, dá certo, existe, né? Que é exemplo de farinha. Deixa eu botar no quadro aqui. Olha. Farinha. Não tem farinha? Tem. Farinha que a gente come, farinha de trigo, né? Farinha de mandioca. E se eu disser aqui varinha, tem também. Não tem a varinha de condão dos contos de fadas, né? Das historinhas, né? Dos livros. Então, a varinha da fada. Então, F e V. Tem palavrinha assim, que se você colocar o F ou o V, existe. Mas tem palavras que não. Deixa eu apagar aqui. Qual são? Vamos ver mais ou menos aqui, olha. Se eu digo feira. A feira que tem na rua, que a gente vai para comprar verdura, fruta, né? Legumes e tudo. Feira. Presta atenção. Feira. Eu posso dizer veira. Eu vou à veira. Não existe veira. Então, tem palavrinhas que se você colocar o F e o V vai existir. Mas tem palavrinhas que não. Então, o correto, quando a gente for preencher as palavrinhas para ver se escreve com F e V, é a gente pronunciar, certo? E observar o som, tá bom?
No livro de vocês agora, vamos falar sobre a letra M e N. Aqui, certo? Vocês lembram que a tia disse que M e N, vou juntar aqui com o tio também. M, N e o tio, ele indica um som nasal, que é quando o som sai pela boca e o nariz, certo? Qual é a regrinha para a letrinha M? Antes de P e B se coloca M, tá bom? Vamos aqui, ó, preste atenção. Preste atenção. Tá lá. Preencha ou coloque corretamente as letrinhas M ou N nas palavras. Vocês vão analisar, certo? Deixa eu botar aqui mais uma. Vocês vão analisar. Tia, como é isso? Observe, antes de você colocar aqui, vocês têm que ver qual é a consoante que vem aqui, certo? Então, antes de botar aqui a letra M ou N, você tem que ver se essa consoante aqui é P ou B. Ah, é B. Então, eu coloco M. Porque antes de P e B, se coloca M, certo? Vamos aqui agora, tempo. Eu coloco N ou N? Olha aqui, tem uma letra P, então é a letra M, certo? Agora aqui, zinco. Aqui é P ou B? Não, então eu coloco N. Porque a regra do M e do N é a seguinte: antes de P e B, eu coloco M. Demais consoantes, qualquer consoante do alfabeto, coloca N, certo? Essa é a regrinha do P e do B. O tio, a regrinha do tio é bem fácil, porque o tio, ele também indica um som nasal. Pronuncia aí a palavrinha essa aqui, ó, que indica isso aqui é o quê? Mão. Preste atenção por onde é que sai. Mão. Então, o tio, ele é colocado só na letra O e na letra A. Lembrando que o tio, ele não pode passar para a próxima letrinha, a próxima vogal, certo? Ele tem que ser feito exatamente em cima, certo? Da letrinha O ou da letrinha A. Vamos aqui agora, olha. Mão. Olha aqui. Não. E põe. Quando a gente pronuncia essas palavrinhas, ela dá a impressão que sai por onde? Pela boca e pelo nariz, né? Mão. Não. Põe. Então, sai pela boca e pelo nariz. Indica um som nasal. Certo? Vamos agora na página do livro de vocês, a página 51. Nós vamos falar agora sobre frase, certo? Frase, ela é a mensagem, uma mensagem que tem um sentido completo, certo? Então, se eu falar uma frase e você entender, é uma frase, tá bom? Se eu falar uma mensagem, no caso, desculpe, se eu falar uma mensagem e você entender, é uma frase. Mas se eu falar de um jeito que você não entende, tudo embolado, não é uma frase. Então, tem que ter sentido, certo? Se eu falar assim, vou amanhã na rua, você tá entendendo que amanhã eu vou na rua, não é isso? Na rua amanhã vou não. Você entendeu alguma coisa? Não entendeu, né? Porque eu falei tudo desordenado. Então, frase, ela tem que ter sentido, tá certo? Na mesma página, na 51, vem falando sobre letra maiúscula e letra minúscula. Bem fácil, porque vocês sabem o que é letra maiúscula, né? O A maiúsculo, o A minúsculo, o B maiúsculo, o B minúsculo. São letrinhas simples, fácil de saber, né? Só que tem uma regrinha aí, né? A letra maiúscula, ela só é escrita início de frase, nomes próprios, né? Que é nome de cidades, de pessoas, nome de rua, de avenida, né? Então, nomes próprios, né? São escritos com letra maiúscula.
e início de frase, tá certo? Letra minúscula, escrito normalmente, como aqui, olha. Iniciei com letra maiúscula, tá vendo? E as outras letras minúsculas, tá bom? Na página agora, deixa eu ver, viu? 52. Página 52. Vamos falar sobre sinais de pontuação. Quais são os sinais de pontuação que tia Faia fala? Ponto final, não é isso? Ponto de interrogação e o ponto de exclamação. Então, cada pontinho desse tem uma coisinha, né? Então, o ponto final, ele vem todo final de frase, certo? Escreveu uma frase, um textinho, põe um ponto final, para indicar que terminou, né, aquela frase ou aquele texto, certo? No ponto de interrogação, desculpe, no ponto de interrogação, ele é usado para perguntas. Quando a gente faz algum tipo de pergunta, ele vem aqui, ó, no finalzinho, certo? Vamos brincar hoje? Tô perguntando, fazendo uma pergunta, né? Posso ir à escola? Hoje não pode, mas já já a gente vai voltar, né? Então, são perguntas, né, que terminam com um ponto de interrogação, certo? E aqui o ponto de exclamação, que é quando a gente indica algum sentimento, a frase traz algum tipo de sentimento. Pode ser alegria, tristeza, medo, né, admiração. Quando eu digo que dia lindo, eu termino, olhem, com um ponto de exclamação, porque eu estou admirando, né? Estou dizendo que eu achei o dia lindo, né? Ai, que alegria, né? Estou alegre. Quer dizer, ai, que susto, né? Tomei um susto, estou com medo, né? Tive um medo. Então, esse pontinho aqui indica algum tipo de sentimento, tá certo? Então, nosso assunto de português, certo? Da nossa provinha, ele começa na página, deixa eu pegar aqui para vocês, na página 32, deixa eu anotar aqui, olha, começa aqui a página 32, certo? Que é com letras cursivas, certo? E ele termina na página 53, aqui, ó, que eu vou botar aqui, viu? A 53, certo? Que é com os sinais de pontuação, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da nossa revisão, que vocês tenham entendido. Se restar alguma dúvida, chama a tia no zap que a tia resolve, certo? Tenta resolver aí para vocês. Beijo e até a próxima!